Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Uau. Gente, vocês estão pedindo e a gente está atendendo vocês. Hoje a gente está aqui com uma personalidade da nossa cidade, com uma pessoa que tem um dos melhores lanches de Belém e que tem mais de 35 anos no mercado, que não existe uma pessoa em Belém que não conheça. Não existe. Sou fã do X-Banana. Gente, hoje o episódio, mais uma vez, com o oferecimento de Midas Macedo Ferreaço, Aguilar Advogados e Shopping Bosque, Grão-Pará. Neste Dia dos Pais, o Shopping Bosque quer presentear o seu pai com uma moto BMW G310R. A cada R$350 em compras, você garante um cupom e concorre. De terça a quinta, os cupons são em dobro. Mês dos Pais Shopping Bosque, acelerando juntos. E hoje com Miléo, mas eu sei que tá errado, né? Estamos com o seu Pedro Miller, mais conhecido como o mais famoso lanche da cidade, Miléo. Seja bem-vindo, seu Pedro. Obrigado, querida, obrigado. Na verdade, eu mesmo acabei fazendo com que este nome fosse propagado, né? Na verdade, nosso sobrenome é Miller, né? E em função do Miller, imagina, 50 anos atrás, 70 anos atrás, meus irmãos são mais velhos do que eu, então o nosso sobrenome diferente, passaram a apelidar para nós de Milão, de Miléo. E quando eu fui montar o meu carrinho de cachorro-quente, em 86, um cliente meu, arquiteto, me ofereceu uma logomarca. Disse: Pedro, eu quero te dar de presente uma logomarca. Qual o nome que tu queres escolher? E aí eu fiquei, digo, puxa, todo mundo chama para minha família de Milão, de Miléo, então eu vou escolher como Miléo. Aí ficou o nome Miléo, né? Mas, na verdade, nosso sobrenome é Miller. Era muito chique, né? Miller para um carrinho, você não estava combinando tanto, né? Para o estilo do lanche. E acontece também que... Aí eu passei depois, na medida que a gente foi crescendo, e aí ligando para os fornecedores, e aí não tinha jeito. O Pedro talvez ninguém conhecesse, mas o Miléo, não é? Aí acabou que eu mesmo contribuí para ficar isso. Depois eu quis desconstruir, não é? Mas aí não teve mais jeito. Né? Para aqueles que são mais íntimos, me chamam pelo nome, Pedrinho, ou Pedro Miller, né? Naquela época eu estudei no Suíço Brasileiro, né? Meus amigos do Suíço Brasileiro, queridos. Então lá nós tínhamos, era muito comum chamar o primeiro nome e o nome de guerra. Então lá eu era o Pedro Miller, né? Então era muito comum naquela época a gente usar o nome e o sobrenome, né? Muito bacana essa história, Pedro. E você começou com um carrinho, então, de lanche. Isso. Você tinha quantos anos, assim, mais ou menos? Eu tinha 24 anos de idade. Foi seu primeiro negócio? Não foi o primeiro negócio, já foi, de certa forma, um complemento, porque eu comecei, na verdade, de uma... digamos que de uma inspiração, né? Eu era caixa do Banco Real, foi o meu primeiro e único emprego, ali em Nazaré, né? Eu fazia faculdade no SESEP, era SESEP antes de ser UNAMA, né? E fazia faculdade lá e já próximo de me formar, preocupado de perder meu emprego, porque os bancos estavam sendo automatizados, né? Era muito... Todo dia chegava uma carta de demissão, eu fiquei preocupado com isso. E aí eu sou espírita, eu trabalho numa casa espírita há muitos anos. E eu já era espírita naquela época, em 86. Eu ouvi uma voz, veio uma voz no meu ouvido e disse: você tem que trabalhar com o público. E eu fiquei ali, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Pouquíssimo tempo depois, um amigo de infância chegou comigo e disse: Pita, meu apelido de infância, Pita, por que tu não vais vender salada de fruta? Eu ganhei um dinheirão com a minha namorada, naquela época, no Mosqueiro. A classe média frequentava o Mosqueiro, né? E aí eu digo, por que não? E lembrei daquela voz e fui tentar.
e vi que seria, na Semana Santa de 86, eu fui tentar vender salada de fruta e vi que seria um caminho. Em maio eu saí do banco, 1º de julho eu estava no Mosqueiro vendendo salada de fruta. Né? Então, aparentemente... E na praia? Assim, na praia. Com Só um negócio embaixo do braço? Não. Eu levava até a praia, ficava com isopor lá, e aí eu ia nos grupos familiares, né? Ia de família em família, que ficavam na praia com as suas cadeiras e tal, e me apresentava, olha, bom dia, meu nome é Pedro Miller, eu faço salada de fruta, se vocês nos derem o prazer, sou eu mesmo quem faço. Então foi um desafio para mim, né? Que já era formado em economia, né? Então a gente enfrenta os nossos medos, os nossos preconceitos, né? Então, na verdade, o meu primeiro negócio foi a salada de fruta. E foi um sucesso? Eu faturei quase 4 vezes o meu salário do banco. Nossa! Vendendo somente final de semana, né? E vi que seria um caminho. Quando eu voltei para Belém, 1º de agosto de 86, a minha irmã, a Marilis, ela tinha um cachorro-quente que ela abriu na frente da casa do meu pai para o marido dela. E ela trabalhava no banco francês e brasileiro. Ela chegou comigo e disse, mano, tu não queres comprar o meu cachorro-quente? Tu me pagas como tu quiseres. Então, assim que eu comecei a minha vida. E aí, em 18 de outubro de 86, foi que eu abri meu carrinho de cachorro-quente, onde hoje é a Drogazil, ali, né, na Doca, com a Diogo Moya, onde eu fico ali próximo de onde eu fico, né? E vem novos desafios, novos preconceitos, primeiro de você com você mesmo. Trabalhava num banco, né? As pessoas chegavam comigo, meu filho, você andava de gravatinha, de camisa da manga comprida, e tem um preconceito teu, né? E eu me lembro que eu tinha um irmão que já partiu, que este irmão contou para mim essa história, o meu pai me contou também, que ele estava aqui de férias, ele era engenheiro da CEAL, Centrais Elétricas Alagoanas. E ele me viu empurrando o carrinho de cachorro-quente, mais ou menos saindo da casa do meu pai e empurrando lá para a Doca. Então, imagina, ele me olhou assim, ele contando para mim, ele me olhou, aí o papai pegou, colocou a mão no ombro dele e disse, meu filho, seu irmão vai vencer. Então, o início da vida de todos nós é um desafio para todos nós, né? Eu penso que cada um tem as suas experiências, né? Mas o fato da gente começar de baixo nos dá uma base muito boa para a gente confiar no nosso amanhã, confiar em nós mesmos, né? Tudo que é muito fácil a gente não dá valor, a gente tende a não dar valor. Então é muito importante, inclusive um dos motivos de eu estar aqui com vocês é esse. Eu só estou aqui porque eu sei que eu posso ser útil a alguém, né? Alguém que acha que está começando um negócio e encontra tanta dificuldade, olha. Eu me lembro quando eu estava levando 10 paneiros deste tamanho de fruta para o Mosqueiro, numa empresa que hoje não existe mais, chamada Beiradão. E eu ia de táxi para o terminal rodoviário, ou de carona, né? Colocava esses 10 paneiros no bagageiro do Beiradão, descia lá na Rua da Bateria com a 16, pegava esses 10 paneiros de fruta, deixava na esquina. Uma alma boa que estava por lá, meu amigo, o senhor pode só olhar aqui? Eu ia na casa do pai da minha namorada, mais ou menos uns 500 metros de distância, pegava um carrinho de mão, fazia 3, 4 viagens, acordava às 5h30 da manhã para fazer a salada de fruta. Depois de ela pronta, que não é fácil, eu fui aprendendo a fazer no início, né? Eu carregava este isopor deste tamanho, com panelão deste tamanho, com gelo no entorno, uns 300 metros até a praia, né? Então,
A dificuldade é uma irmã querida. É uma irmã que a gente não tem ideia. Se as coisas na vida fossem só facilidades, a gente não dava valor, não é? A gente não tinha experiências para contar aqui. Afinal de contas, nós vivemos uma experiência. Até quando nós vamos estar aqui? Então, se nós não tivermos histórias para contar, experiências para passar para os outros, de que adianta viver? A nossa vida só é importante. Você quer uma água? Não preciso. Eu peço perdão a vocês, porque sempre falar da nossa vida, sempre é relembrar do passado, relembrar das nossas lutas, sempre é muito prazeroso. E a gente se emociona naturalmente, né? Sim. Mas nada adianta a minha emoção se não for útil para outro, né? Não adianta a gente falar em Deus, falar em Jesus, se a gente não tentar, nas nossas lutas íntimas, de fato ser melhor a cada dia, né? Então, é essa a importância. Então é isso, meninas. Seu Pedro Sinão bem temente a Deus e também é espírita, né? Sim. Fale um pouco como foi que isso, a parte do espiritismo entrou na sua vida. Foi desde sempre, na sua família, como foi? Eu tinha 21 anos de idade, né, e chegava no meu quarto e começava a sentir alguns arrepios no meu corpo, e quando eu apagava a luz, ficava com medo, não é? E eu perdia o controle sobre o meu corpo, vinha um zumbido no meu ouvido e eu perdia o controle, eu não conseguia me mexer, ficava imóvel, como se alguém me empurrasse contra a cama, eu ficasse imóvel. E ali eu ficava confuso, e aí eu entrava em oração pedindo a Deus, né, tipo um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa assim, e aquilo como se, entre aspas, saísse do meu corpo. Eu tinha 20 anos de idade, o meu irmão morava na Castelo, próximo do Centro Espírita Ivon Costa. E o meu sobrinho chorava muito. E a minha cunhada ouviu de uma vizinha, Regina, leva o André, meu sobrinho, no Ivon Costa para tomar um passe e tal. E a partir daí, meu sobrinho melhorou bastante. E quando eu contei para ela isso, ela disse, cunhado, minha cunhada Regina, ela disse, cunhado, vai no Ivon Costa, próximo ali da Castelo, né? Foi quando eu fui no Ivon Costa e, conversando com um trabalhador lá do Ivon Costa, ele disse, você está sendo obsediado, ou seja, influenciado, né? E eu fiz o que nós chamávamos na época de tratamento de desobsessão, para eu compreender o que estava acontecendo comigo, né? E a partir daí foi uma espécie de casamento, né? Eu me senti muitíssimo bem na doutrina espírita e passei a compreender melhor os fenômenos espíritas, né? Aquilo que a doutrina espírita prega, a existência de Deus, a comunicação entre os planos, a pluralidade dos mundos, a justiça divina. E a partir daí eu passei a frequentar a casa espírita e levando meus filhos para a evangelização, já numa outra casa espírita, que é a qual eu frequento, que chama-se Associação Espírita Caminheiros do Bem. Eu levando meus filhos, depois é natural que nos convidem, né, para trabalhar, para sermos úteis. E lá eu estou até hoje. Uhum. Você trabalha lá toda semana? Trabalho lá, né? 3 vezes por semana. Uhum. E é uma alegria inenarrável. Servir ao próximo é um prazer que só quem serve é que sabe, né?
E me diga uma coisa, que o senhor acha que isso ajudou no seu caminho do empreendedorismo no seu negócio? Eu não tenho como desconectar o empreendedorismo, não tem como ser desconectado. Quando você empreende, você presta serviço. Quando você presta serviço, não tem como você prosperar, no meu entendimento, na minha pequenez, sem a gratidão e a busca de Deus. Então, eu não tenho como prestar um bom serviço sem ser grato àquele que busca o teu serviço. No meu caso, a lanchonete. Ele tem tantas opções, mas ele escolheu a minha lanchonete. Então, eu tenho que ser grato a ele. E Jesus coloca uma coisa que é uma das bases também do cristianismo, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então eu não tenho como prestar um bom serviço ao outro se eu não me colocar no lugar do outro. Então, uma das coisas que se eu pudesse dizer, aquele que quer empreender é, primeiro, ele tem que se autoconhecer. Ele precisa se autoconhecer. Por exemplo, uma pessoa é jovem, ele quer abrir um negócio, ele precisa primeiro mergulhar dentro dele mesmo, inclusive buscando um profissional que pode despertar as suas tendências para as quais ele pode ter facilidade e outras não, que pode ajudar muito nele a errar menos. E a outra, tudo que você for fazer, eleve um pensamento a Deus, peça a Ele inspiração, para que Ele possa conduzir o teu caminho, para que você possa melhor compreender, para que você seja inspirado, para qual caminho seguir. Porque primeiro, como filhos de Deus que somos, Ele está conosco a todo momento. Ele nos ama a todos igualmente. Ele ama a todos nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que uma pessoa simples que está jogada pela rua, ou diretor de uma grande empresa, enfim, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Deus nos ama a todos da mesma maneira. Então, como filhos de Deus que somos, nós podemos sim e devemos. Lembremos do Evangelho. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós precisamos pedir a Deus. Precisamos pedir, bater a porta, insistir, porque eu acho que é um dever que nós temos, não é? Então empreender é se colocar no lugar do outro, é aprender a se conhecer, para descobrir as nossas potencialidades para as quais nós temos facilidades ou dificuldades, não é? E essa vinculação com Deus nos dá a persistência da gente não achar que tudo é fácil ou desistir nos primeiros embates que nós com certeza vamos encontrar, não é? Nós não vivemos aqui no Brasil à toa. O nosso país é um país que, se nós conseguimos empreender no Brasil, nós vamos conseguir empreender em qualquer lugar do mundo, porque cá para nós, quem empreende no Brasil é um vitorioso, porque nós muito pouco somos ajudados aqui a empreender. Pelo contrário, somos muitas das vezes convidados a desistir pelas dificuldades que criam para todos nós que empreendemos, né? Aí vem a persistência. Agora, quanto maior a luta, né, maior a vitória, não é? Então, é muito importante que a gente lute, que a gente empreenda, que a gente confie em Deus, que a gente ore e vigie. E a gente precisa estar nessa nossa luta do dia a dia, não é? Verdade.
Já até deixou um recado para quem quer Já entender. deu a dica. E do seu carrinho, né? Voltando aí para sua trajetória um pouquinho. Do seu carrinho de cachorro-quente. Ele fez muito sucesso, foi crescendo aos poucos. Sim, como tudo foi assim. Né? Todo negócio, a não ser que sejam aqueles negócios herdados, né? No caso, digamos, se meu filho assumisse no meu lugar, por exemplo, ele já ia pegar um negócio andando. Processos montados. Em processo já. Digamos que já com algumas arestas aparadas e tal. Mas, quando você começa, não. Então, no meu caso, foram muitas lutas, foi muito difícil. Se vocês perguntarem, Pedro, tu tiveste vontade de desistir? Tive vontade de desistir. Teve momentos que o dinheiro acabou. Aí o meu pai que me emprestou dinheiro, imagina, com um negócio pequeno, né? Então, no meu caso, jovem ainda, imaturo, né? Sem o conhecimento natural que a idade nos proporciona, Sim. não só a idade, mas as experiências e o querer. Porque não adianta nada, a gente pode ter 100 anos e pode não ter aprendido tanto na vida. Mas tem aqueles que querem. Então, a outra coisa que eu gostaria de dizer para quem quer empreender é querer. Nós precisamos querer. Sem querer, você não sai do lugar. Então, quem quer empreender tem que ter força de vontade, tem que ter luta, porque não é fácil. Não é? Então, eu passei, sim, por conta minha mesmo, jovem. Me lembro que eu deixava um colaborador trabalhando e ia para o Gemini, por exemplo, que era uma boate da época muito famosa. Né? Chegava lá, o rapaz estava com uma cara deste tamanho, porque já tinha dado algum movimento. Então, no início, eu não fui essa coisa toda, não. Encontrei. Deixou solto o negócio. Deixei solto, sim, porque muitas das vezes a gente quer passar para os outros, que é aquela perfeição, de forma alguma. Eu tive dificuldade em função de mim mesmo e em função também dos fatores externos também, das dificuldades, né? Imagina, o meu carrinho de cachorro-quente ficava na rua. Então a gente está sujeito à chuva. Chegava a época de chuva, puxa, nossa, o movimento despencava. No caso, é chuva todo dia ou o dia todo? Não é? Eu tinha que viver com ela, né? A chuva, a umidade, né? A doca, eu comecei ali na doca, e a doca era muito movimentada. Era bom por um lado, mas era meio perigoso também por outro, né? Então, tinham jovens que eram bastante ousados, né? Então, a gente tinha lugares próximos de nós, a bebida alcoólica, as pessoas chegavam em bebidas, com música alta. Direto da festa lá, a parada certa, E era comum, lá naquela até época, hoje. Naquela época podia se estacionar de todas as maneiras, né? Então a pessoa levantava o tampão do carro, aquela música alta, e eu sempre me preocupei muito com o outro, com a vizinhança. Eu chegava para a pessoa, meu amigo, dá para o senhor só diminuir o seu som? Aí ele baixava, depois ele aumentava de novo. Então, no início, como tudo, a gente enfrenta as dificuldades. E aí, Pedro, você ficou de um lado para o outro, né? Foi dali, e depois eu me lembro já daquela parte que era do outro lado, que é onde é o Santander ali, mais ou menos. Porque foi assim, não. Eu sempre fiquei deste lado daqui. Aí era a locadora Taj, eu ficava com meu carrinho de frente para o que hoje é o Atalanta. Tá. Era uma madeireira, era madeireira Banac. E aí, em 86, em 89, 3 anos depois, a locadora Taj me pediu para arredar o carrinho para cá, porque eles não utilizavam uma saída que eles passaram a utilizar. E eu arredei o carrinho para cá, em 89. Já fiquei na Diogo Moya, esquina da Doca, não na Doca com a Diogo Moya. Entendi. Em 95, eu já comprei a primeira casa, porque o Miléo é composto de 2 casas. Comprei a primeira casa. E aí, quando eu comprei a primeira casa, o Raul Aguilera, dono da Big Ben, já tinha
aberto o Doca Soccer, que ele fez primeiro, quando ele comprou a locadora Tasde, ele abriu primeiro o Doca Soccer, que era um futebol society, que aí eu comecei a atrapalhá-lo, na verdade, né? E eu vi a possibilidade de atravessar. Aí eu atravessei para o outro lado e já abri uma lanchonete para o meu pai. O meu pai ficava aqui deste lado, já naquela casa que eu comprei, e eu já fiquei do outro lado. Isso em 95. Em 99, o meu pai morreu. Em 2000, eu comprei a casa do lado. Demoli as duas casas e aí já inaugurei a lanchonete em 2002. Mas ficou mantendo o outro lado, né? Porque eu lembro que tinha os dois. E era engraçado. Que as pessoas só queriam dar Só queriam ficar na rua. E sempre estava vazio lá e lá lotado. E até hoje, as pessoas ainda me dizem até hoje, Pedrinho, o sanduíche é bom, mas lá era melhor. Quer dizer, na verdade, o que é que eles estão querendo dizer? É a saudade da liberdade. Né? A saudade de hoje um nem outro dá período. mais para ter, né? Então, hoje a gente vive com medo de tudo. Deus o livre, a gente ficar na calçada. Nós perdemos a liberdade de madrugada, viver. a hora que a gente vai comer. Então, muitas das vezes, eu já criei meus filhos indo para shopping center, né, se divertindo, imagine, em shopping center, aqueles brinquedos de shopping center, meu Deus, né? Então, com todo respeito ao shopping center, mas eu acho que o ser humano, para se desenvolver, precisa da natureza. Essa conexão com a natureza, para mim, é a conexão com Deus também, né? Então vamos para o próximo bloco. Vamos. Seu Pedro, a gente tem um momento agora que é a hora que a onça bebe água. Sim. E olha, eu sei que o senhor já se emocionou, já falou muitas coisas bonitas, mas agora o senhor tem que tirar a fúria que existe dentro do senhor. E colocar pra fora. Eu espero não ter tanta fúria assim. Eu venho lutando contra essas fúrias. Ainda tenho muita, infelizmente. Olha, mas antes disso, vai lá, se inscreve no nosso canal, você que está assistindo, se inscreve, liga o sinozinho para não perder nada e a gente conseguir cada vez entregar mais conteúdo para você. Isso aí. E o Shopping Bosque, nosso parceiro, muito obrigada. Vidas Maceio do Ferro e Aço e Aguilar Advogados, obrigado pelo patrocínio. Então, vamos lá, seu Pedro. Primeira pergunta do segundo bloco aí. O senhor já teve um amigo da onça ou uma amiga da onça? Olha, que eu me lembre, não. Não, seu Pedro, não. Não, que sinceramente... Não seja tão evoluído, estamos ainda no plano terreno. Eu concordo contigo, eu concordo, mas eu sinceramente não me lembro assim. Nunca ninguém passou a perna no senhor? Claro, é claro que a gente tem aqueles que, de alguma maneira, né, possam, mas eu acho que faz parte desse processo de cada um, sabe? Aqueles que desejam, até conseguem, muitas das vezes, algo, atentar contra nós, estão atentando contra eles mesmos. Então, que bom que eu passei, que bom que fui eu, que não fui o amigo da onça dele. Com certeza. Não é? Que bom que não fui eu. Com certeza. Se eu tivesse sido, talvez o senhor não estivesse nem aqui hoje, porque o senhor o mundo está aí girando exatamente para isso, né? Para mostrar que quem faz o mal não vai ter sucesso, né? Muitas das vezes muitas das vezes faz por ignorância. Como nós tocamos naquele bloco também, como filhos de Deus que somos, em algum momento a gente vai se arrepender e vai repensar este nosso processo. Porque somos filhos de Deus, então mesmo aquele que pode atentar da pior maneira contra o outro, em algum momento da sua vida, ele vai se encontrar com a sua consciência, né? É verdade, seu Pedro, mas é o seguinte, daqui não tem como fugir dessa resposta. Meu Deus do céu. O senhor pode falar todas as coisas divinas terrenas, só tem que contar um caos, sabe por quê?
uma pessoa que talvez está vivendo e não percebe que está vivendo isso, o Sim. Senhor vai poder ajudar essa pessoa a Então, mas eu perceber. estou querendo procurar, mas eu não estou encontrando. Tá lembrando, é porque ele é tão evoluído que ele deixa pra lá e ele esqueceu. Não é que eu seja evoluído, não, pelo contrário. Como eu me arrasto, meu Deus, no meu dia a dia. Principalmente com aqueles que a gente mais ama. A Né? gente luta para ser fada sensata, A né? gente vai. Mas eu, sinceramente... Pergunta se esquece nada. Olha, eu, sinceramente, eu não sei se é por esquecimento mesmo, pela idade. Alguma situação no restaurante que aconteceu que foi sim, difícil? bom, teve uma situação marcante, mas maravilhosa, que eu até contei, inclusive, já essa situação, mas foi maravilhosa, que aí eu acho que eu posso ser útil novamente, né? Que aconteceu de um cliente, quando eu ficava ainda na esquina, um cliente que depois eu me tornei amigo, né? Esse cliente já partiu, por sinal, ele tinha bebido um tanto mais, e é natural que a gente, quando bebe, a gente às vezes se desequilibra, e ele queria que o sanduíche ficasse pronto em 5 minutos, e eu disse que para ele que não daria, né? E ele me mandou enfiar o sanduíche lá, você já sabe. E aí, essa pessoa foi embora, não é? O tempo passou, não me lembro exatamente quanto tempo, 1 ano, não me lembro quanto tempo. E eu me lembro que a tarde de veículo tinha fechado. E aí, era um período chuvoso, e eles me deixaram colocar o carrinho de cachorro-quente nas dependências da tarde de veículo. E eu puxei um bico de luz e tal, fiquei ali, eu tinha 2 banquinhos de correr, e entrou um casal, lanchou esta pessoa, a esposa e uma filhinha de 5 anos. Não me lembro exatamente quanto tempo depois, 1 ano, eu não me lembro exatamente quanto tempo depois. E aí essa pessoa, depois que terminou de lanchar, me chamou e disse para mim, meu amigo, eu posso falar com você? Eu disse, posso, pode, claro. Meu amigo, eu estive aqui com você, eu ofendi você. Você não lembrava dele? Eu não lembrava. Eu gostaria de lhe pedir desculpa. E eu cheguei com ele e disse, meu amigo, eu é que lhe peço desculpa de alguma maneira não ter sido paciente e tal, e nos abraçamos e tal, e ele se tornou meu amigo, né? Ele e a família dele também, ele chegou a morar em frente da minha lanchonete durante um tempo, é uma pessoa muito querida. Então, eu me lembro deste momento, e teve, claro, outros momentos difíceis, pessoas armadas. Já né? teve assalto lá? Teve um assalto no Miléu, que era ainda meu carrinho de cachorro-quente de fronte, que foi, eu não estava mais lá, deveria ser por volta das 6h30 da manhã, as pessoas estavam terminando de lanchar, que os caras chegaram armados e levaram lá uma quantia nossa lá, mas graças a Deus não aconteceu nada, foi só isso, isso tem uns 24, 25 anos atrás, mais ou menos, foi o único assalto que teve lá. Graças a Deus. Então, eu me lembro deste momento, e teve momentos difíceis de pessoas bebidas, que chegaram a ameaçar puxar revólver, né? Ou querer brigar, e nessa época eu me agarrava e me metia mesmo. Não, eu não tinha conversa, não deixava ninguém discutir no meu carrinho de cachorro-quente e tal. E, graças a Deus, foram experiências importantes para mim. Eu creio que seja importante para qualquer um. Sim. Porque se tudo fossem flores... A gente não... Isso ensina, né? Numa próxima situação que acontece, a reação já é diferente, já vê com outros olhos a situação. E amigos que ensaiaram puxar revólver, e eu agarrei, me meti, esculhambei, já tinha, de certa forma, Vocês alguma recebem moral. muitos bêbados, né? Também, tipo, o pessoal que sai das festas da madrugada. Toda madrugada, é? Toda madrugada fica aberto. Todo dia está aberto? Todo dia está aberto. Qual é o horário de funcionamento? Bom, segunda fecha, abre todos os dias às 17 horas. Segunda fecha 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta e sábado 6 horas da manhã. E domingo 4 horas da manhã. E o senhor ainda fica lá? Não,
eu já não fico, já tem uns 14 anos que eu já não fico mais até este horário, né? Fica Eu passando. já fui saindo aos poucos, fui saindo mais cedo, fui saindo 2 horas, aí depois que passou a pandemia, aí eu tenho saído às 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, assim, a hora. E o pessoal chega lá e procura assim para bater aquele papo, então, ficar conversando. isso que é o problema, né? Isso para mim... É frustrante chegar lá se ele não tiver, É né? frustrante para mim, que tenho muito prazer em receber as pessoas. Eu sou daqueles que mesmo sem conhecer, se vocês permitirem, eu sento na mesa, já bato um papo, é muito comum. Eu tenho um funcionário, que é o João, e o João ele tem essa maneira de ser dele. Olha, seu Pedro, tem uma mesa 1 lá, ela disse que quer conhecer o senhor e tal. Aí já vou, já sento, já bato aquele papo, não é? A gente pode contar um pouco as nossas histórias. Igual no dia que a gente se encontrou, né? Sim, ele não vai de segunda a quarta lá, né? Então, segunda e terça. Segunda e terça, e eu fui na segunda. E aí, quando eu cheguei lá, não, ele não tá aí, eu fiquei esperando a sobrinha dele, mas ela demorou. Me deu uma fome, disse, vou pedir um lanche, né? Sentei, quando o funcionário dele, olha, o seu Pedro tá estacionando, vai falar com a senhora. Aí, quando ele veio, era pra gente se encontrar. Sim, exatamente. Era, e ele me contou todo o dia dele, porque ele estava na segunda-feira lá, que ele não pisa lá. Eu disse, porque era pra gente se encontrar. Porque eu poderia já ter falado com ela há horas e ter ido embora também, e ele chegar. Cada um tem uma maneira de ser, né? Eu não sei, felizmente ou infelizmente, eu conto a minha vida para todo mundo. Já chorou lá comigo. Chorei contigo. Já contou do espiritismo, conversamos não sei quanto tempo. É verdade. A minha esposa às vezes me cutuca, meus filhos, né? Às vezes, pai, o senhor não tem que falar da sua vida, mas não tem jeito. Eu gosto, né? É gente que gosta. Eu não tenho o que esconder. Eu sou assim mesmo, eu conto tudo. Só aquela pessoa que a pessoa diz, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem, mas as meninas com catarro lá em casa, não sei o quê. A pessoa só quer tudo bem. Só quer um pé. Eu só quero um pé que a pessoa me pergunte. A outra pessoa não, só quer, ser educada, né? E eu começo a contar minhas histórias. Mas teve uma vez que eu fui perguntar pra alguém, assim, mas era uma pessoa que eu não tinha intimidade alguma. Sim. E aí, tudo bem? Como é que tá? Nossa, aí ele vai cheio de problemas, eu fiquei... Era só pra falar, tá tudo bem. Pô, uma coisa é você tá ali, né? Conhece, ou então foi lá pra falar. Isso é uma parte ruim do meu sincericídio, entendeu? Porque eu faço... Não sabe dizer tudo bem, embora. Eu não consigo dizer... Aí a pessoa vai dizer depois, que eu descobri que a Jai tava mal, que só eu perguntei pra ela, tava tudo bem. Não, eu não vou falar que tá tudo bem, né? Os meus filhos ficam chateados comigo, porque como a lanchonete é um lugar público, né? Eu tenho 2 filhos que moram fora. Então, a outra, pai, não é possível. Eu aqui já soube que tu falaste de mim, não sei o quê. E ele, mesma coisa lá também. Ela já chegou a brigar comigo por causa disso. Falando da vida dela. Ei, Pedro, e você tem 3 filhos, né? Tenho 2. 2. Você filhos. criou todos eles com a lanchonete. Todos eles. Foi seu único negócio. Para te ser mais franco, criei todos eles com carrinho de cachorro quente. Tá vendo só? Eu quero dizer para aqueles que querem empreender, é claro, é lógico que foi um outro momento, mas o problema do Brasil é o custo Brasil. Então, com o meu carrinho de cachorro-quente, eu pude criar meus filhos, né? Pude dar uma vida muito boa para eles, estudarem nas melhores escolas, de Belém, com o meu carrinho de cachorro-quente. Gerou vários empregos. Gerei vários empregos. Quantos funcionários você tem? Olha, se for considerar aqueles que nos prestam serviço, se eu for considerar também os motoqueiros que nos prestam serviço também, eu acho que umas 40 ou mais pessoas, né? Então, Porque é bem motivador, né? Você criou seus filhos, como você disse, né? Sim. Nas escolas e tudo. Sim. E às vezes a gente olha e pensa, talvez tenha outro negócio, talvez tenha uma fonte de renda extra, é verdade. né? Não. Tudo do meu carrinho de cachorro quente. Agora, eu quero dizer também para as pessoas que querem empreender, que eu trabalhava muito, eu trabalhava 16 horas por dia, né? Eu entrava no meu negócio e de lá emendava para o Ceasa, ou ia comprar
Por exemplo, o filé sempre foi o meu carro-chefe, sempre foi o filé mignon, né? Então, eu cansei de sair de lá, por exemplo, para Santa Isabel do Pará. A noite inteira em pé, virando noite, trabalhando. E ir para Santa Isabel do Pará, ir para Marambaia, enfim. Então, eu sempre trabalhava muito na madrugada. Então, por conta disso, e também pelo fato de não ser tão bom para com meus exames, eu convivo com um diabetes, né? Por conta disso, né? Então, o sono mal dormido, o estresse da noite, né? A minha desorganização, que é uma coisa que eu quero dizer para quem quer empreender: se organizem, procurem se organizar, dividam com a esposa de vocês, com o filho, com aqueles que vocês confiem, porque o trabalho não é uma coisa simples, empreender não é simples. Sempre é importante que nós tenhamos humildade para ouvir o outro, né? E o outro está tão perto de ti. Às vezes o outro é um colaborador, é um familiar, é um cliente. Muitos dos sanduíches que eu tenho é fruto de indicação de cliente, né? Então, da feita que você perde a capacidade de ouvir o outro, de perder a humildade, de já se achar, não, a pessoa, às vezes o cliente chega reclamando. Este é o melhor cliente que nós temos, aquele que reclama, porque ele reclama com você e você pode ficar até chateado por algum motivo, pelo orgulho, ferido, né? Mas você vai ver que ele tem uma influência espetacular. Ele vai fazer com que tu saias da tua acomodação, né? Se você for ver, muito do que nós produzimos, do que nós ofertamos para o cliente, é em função da demanda. É o cliente que chega lá, não importa qual seja, digamos, o cliente que está aqui com vocês duas, provoca vocês. Por que vocês não fazem assim, assim, assim? Aí vocês passam a refletir. Aqui no estúdio, a mesma coisa. Por que vocês não passam a adotar isso? Enfim, sim, a gente tem tanto que aprender, meu Deus. A gente tem que lembrar de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Sim. Nós não sabemos nada, né? Nós temos uma vida inteira para aprender. Aliás, e se soubéssemos tudo também, não adianta mais viver, né? Então a gente tem que ter humildade, essa capacidade de ouvir o outro, né? Porque aquele cliente que reclama é que nem um casamento. Enquanto a esposa estiver reclamando do marido, pode ter certeza que está bom. É porque ela tem interesse em que ele se modifique. E vice-versa, né? Da feita que o marido ou a esposa deixa de reclamar, fica com a orelha em pé, porque pode largando de mão. Pode ter certeza que a coisa é que nem o cliente. Enquanto o cliente estiver reclamando, é porque ele tem interesse que você modifique em algo que ele gostaria que você tivesse, que você não tem, não é? Você sabe que eu costumo muito falar isso lá no escritório, para todo mundo, assim, que eu tenho oportunidade, que essa oportunidade que o cliente, ele tem. Bom, eu tenho um escritório de advocacia. Quantos escritórios de advocacia tem? Se o cara me deu a oportunidade de dizer que tá ruim, tal coisa, isso, esse ponto, eu tenho que observar e mudar. Sim. Porque ele me deu uma chance. Ruins são as pessoas que viram e só trocam. Sim. Não te dão a oportunidade de fazer diferente, não te falam, porque gente para elogiar tá cheio no mundo. Perfeito. Você sabe que uma vez eu tava vou tentar falar sem falar da coisa. Eu tava contratando um serviço, uma festa que eu ia fazer das minhas filhas. E eu contratei uma cerimonialista, né? E aí eu tinha fechado o lugar e tudo. E a gente estava tendo um pequeno impasse, porque tinha uma decoração incluída. E eu queria a decoração de uma forma. E eu falei que eu pagaria mais, enfim. E ela, não. É assim, desse jeito eu não faço. E eu disse, gente, mas olha só, eu tô pagando. Eu tô dizendo que eu quero. Vamos fazer assim, já que você não pode fazer, eu vou fazer. E eu quero que no dia da festa você só coloque. Era uma saia que eu queria. De tule, que era um negócio, uns nós pra dar.
E aí eu comecei a ser um pouco... Às vezes, realmente, eu tenho um problema de não saber me expressar muito bem. Eu fico aborrecida e eu quero ajudar, mas eu acabo falando de uma forma que às vezes até ofende. E aí a cerimonialista com a cara no chão. Meu Deus, Rayane, não faz isso. Eu falei, olha, me desculpe. Você tá ficando para trás. Você tá ficando defasado. Chegaram novos espaços de festa em Belém. Eu só não troco agora porque eu já tô com a minha festa em cima e tá tudo pago. Entendeu? Mas chegaram vários espaços. Se você continuar tendo essa postura, infelizmente, o seu negócio vai decair, sendo que você está há tantos anos no mercado. Entendeu? E eu tô falando aqui, eu poderia ficar calada e dizer que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso, igual todo mundo chega aqui e deve falar pra você. E foi o que ela me falou, né? Ela já tinha me falado. Todo mundo só elogia. Aí, por exemplo, eu queria trocar as cadeiras. E não, essa é a cadeira que tem aqui e eu não posso trocar. E eu ia colocar outra cadeira lá. E, bom, eu falei tudo isso. E a cerimonialista, olha, quando você for fazer isso, você não me chama. Porque eu tenho que trabalhar todo dia com essas pessoas e não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas olha, deixa eu te falar, eu tô querendo ajudar. Eu sei que talvez eu tenha sido ríspida, mas eu tive esse intuito porque eu poderia só fazer a minha festa e não falar nada. Fim das contas, no dia da minha festa estava tudo do jeito que eu pedi. Foi lindo, perfeito. Fiz muitos elogios pra ela. Acabou, passou um ano e pouquinho. Eu recebo uma mensagem no meu celular. Querida, você veio aqui tal dia, falou disso, pontuou tudo que eu tinha falado. E eu achei muito válido o que você me falou. Nós realmente estávamos defasados, estávamos ficando para trás, não estávamos fechando mais contratos. Entendeu? E eu, no auge de sempre estar recebendo elogio, eu estava achando que eu estava por cima, que eu estava muito bem, que eu estava sólida no mercado e não conseguia me atentar para isso. E agora eu estou lhe mandando fotos do meu espaço totalmente reformado. Lhe agradeço por toda a contribuição que você me deu e espero que você nos dê a oportunidade de em outra festa da sua família você contratar a gente para prestar esse serviço para você. Que legal. E mandou todas as fotos da reforma. É duro de ouvir, né? Mas é necessário. É necessário, porque as pessoas não falam, Toia. E é onde vai o sincericídio, porque às vezes, eu não sei se nesse dia eu fui ríspida ou não, mas qualquer comentário que não seja positivo parece ser ríspido. Ainda que tu não esteja sendo ríspida. E às vezes tu faz pra melhorar. E é uma coisa que eu cultivo muito por essa experiência e por tantas outras que eu já vivi também. Que eu falo, nosso cliente que tá reclamando, a gente tem que ouvir. Porque ele vai fazer a gente se tornar melhor. Que é isso que o seu Pedro tá falando. Exatamente. Entendeu? Mas só amadurecimento, né, seu Pedro, pra gente enxergar isso. É preciso ter humildade, né? Ter humildade. A gente amadurecer precisa ter humildade de entender que a gente não sabe nada ainda, né? A gente não sabe nada e que a gente tem a vida inteira para aprender. A gente precisa, né? Precisa de outros olhares. E esses outros olhares nos ajudam, né? Podem nos chocar, como foi o caso, né? Podem nos chocar, tem pessoas que se ofendem, tal. Não, no dia ela ficou muito ofendida e ela falou na mensagem. Eu me ofendi na hora. Mas que bom que você pode ser útil a ela, né? Então vamos, isso, né? A gente tem nos agora para o final. A gente tem agora uma parte que a gente faz como se fosse um ping-pong da Xuxa. Sim. A gente escolheu o nome Papo de Onça porque a gente se identifica com as características da onça. E a gente identifica nos nossos convidados essas características também presentes, né? Então a gente vai falar algumas palavras e aí você fala o que vem na cabeça. Por isso que vocês escolheram o nome, né? E inclusive aquela situação que você tem um amigo da onça. Faz todos os trocadilhos. A hora da onça beber água. Só essa parte que é uma homenagem à Xuxa. Eu quero dizer que eu amo a onça. Olha, eu sou apaixonado por natureza. Até um dos sonhos da minha vida é ver uma onça na mata e ver um gavião real. É um dos sonhos que eu tenho. Sem estar preso. Sem estar preso. Deus me livre de ver um bichinho preso. Para mim é uma tristeza. Sim, no que eu posso ser. Então vamos lá. A gente vai falar uma palavra, né? Sim. Você fala o que vem na cabeça. Ou uma pessoa. Uma palavra, uma pessoa, história. Não precisa pensar muito. Vocês querem que a gente chore aqui?
tranquilo. Normalmente as pessoas passam ileso. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Força. Força. A força para mim é Deus. Força para mim é Deus, né? A força vem de nós mesmos, né? Força para mim é a gente se reconhecer. Não disse? Força é a Ele gente. é emocionado, gente. A força é a gente se reconhecer como filhos de Deus que somos, entender que esta força está dentro de cada um de nós como parte de Deus, né? Então, para mim, força é Deus, força é família, força são os amigos, força são muitas das vezes as dores que a gente passa, né? Que nos dão força para seguir adiante, mas que tudo para mim vem de Deus. Beleza. É o que eu penso em relação a isso, né? Tem outra palavra? Beleza. Ah, beleza. 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 Meu Deus. Eu ia falar Deus de novo. Pode falar, né? Beleza vem de Deus, tudo que Ele criou para todos nós, né? As coisas simples da vida, o amor que nasce dentro de nós, o sol, né? O sol que nasce todos os dias, independente de quem sejamos, de como estejamos, todos os dias o sol nasce para todos nós, né? A gente ter olhos, né, para ver o desabrochar de uma flor, ter ouvidos para ouvir um canto de um pássaro, mesmo no turbilhão da vida que a gente vive nessa nossa luta do dia a dia, a gente ter sentimento para sentir o outro que está do nosso lado, às vezes, nossa esposa, nossos filhos, um colaborador nosso, né? A beleza das coisas simples da vida, né? As coisas tão singelas que às vezes a gente não tem olhos para ver, em função do nosso materialismo, que deve ser o que nós mais devemos combater como cristãos que somos, é o materialismo que nos afasta de Deus, né? Garra. Garra também eu diria que vem de Deus também, porém a garra vem do autoconhecimento também, né? Das experiências que a gente passa, né? Na medida em que se eu não tiver essas experiências, eu não vou ter garra para passar pelas intempéries da vida, né? Então eu preciso passar por essas experiências. Muitas das vezes nós pais cometemos um grande pecado na criação dos nossos filhos, em querer poupá-los do mundo cruel, e aí nós entregamos para a sociedade filhos sem garra, sem força, filhos que estão aí entregues aos suicídios, a depressões, em função, muitas das vezes, não são todos os casos. A gente não pode dizer que todos os casos de fragilidades humanas é fruto disso que eu estou falando, né? Digamos, de uma má criação. Eu não digo má criação, mas eu digo assim, de um excesso de zelo de nós pais. Eu digo de nós porque eu me incluo no meio também. Mas, muitas das vezes, é fruto de experiências anteriores também. Mas nós precisamos fazer com que todos nós, independente da idade que tenhamos, passemos por experiências, porque essas experiências que vão nos dar garra para seguir o outro dia, para passar de novo, para tirar lições para o amanhã. Então nós precisamos passar por experiências para levar para o amanhã nosso. É isso. Acabou. Quer mais, né, Savedo? Gostou? Gostando. Agora Poxa, você só gostou agora.
Ai, seu Pedro, olha, foi um prazer lhe conhecer. Olha, eu preciso. Com vontade de abraçar, seu Pedro. Cuidado com o microfone. Eu que agradeço. Ai, olha, eu desde o dia que conheci ele, eu bom. falei, eu cheguei em casa e falei, meu marido, eu conheci o seu Pedro, eu nunca tinha lhe visto, eu não lhe conhecia. E eu senti uma paz. Eu liguei pra Toya também quando eu saí de lá. Toya, ele é... Eu não sei te explicar, ele é fofo, ele é Não tão fofo assim. Mas é uma pessoa que a gente sente uma paz tão grande com as suas palavras, que o Senhor fala, sabe? Com o amor que o Senhor emana, sabe? Pro outro ser humano. Talvez então, porque seja... Quando a gente fala para o outro, muitas das vezes é o que nós mais precisamos. É porque isto ainda não faz tão parte de ti. Então, tudo aquilo que eu estou falando talvez seja ainda uma aspiração minha, para que eu tenha tudo isso. E eu ainda não tenho, né? Eu enfrento as minhas batalhas do dia a dia, minhas lutas do dia a dia, né? E são lutas de todos nós que passamos aqui por essa experiência divina que é a vida, né? Então talvez seja por isso. Eu falo daquilo que eu ainda sofro muito ainda. Mas fala muito bem. E com essa paz que passa, importante é que né? seja útil ao outro. Com certeza. Isso que é importante. Eu acho que esse episódio vai ser engrandecedor para muitas pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A gente pode continuar esse papo, né? Comendo um X-banana. Sim. Inclusive, estou morrendo de vontade. Será uma honra para mim. Foi um prazer ter você Prazer, tudo meu. Obrigada. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Pode ir lá no @ToyaRodriguesMacedo ou Papo de Onça Pode. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir direto no da Jaiane Aguilar. Obrigada, gente. Tchau.